Jesus não autoriza um novo casamento. Você entendeu Mateus 19 totalmente errado e eu vou te provar aqui dentro da Bíblia Sagrada hoje. Hoje você vai aprender aqui de uma forma que você nunca aprendeu na sua vida. Vamos para os textos originais da fala do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Vamos aprender aqui como funcionava, como era o casamento. Vamos ver no grego, no original aqui, significado de cada palavra. O objetivo aqui desse vídeo não é atacar ninguém, não é condenar ninguém, mas sim trazer a palavra de Deus como ela é. Você entendeu Mateus 19 sobre a exceção. Jesus não autoriza ninguém casar de novo, divorciar e casar. Fui traído e tenho o direito de me casar de novo. Não. Você vai entender aqui que não tem exceção. Jesus não está abrindo exceção para ninguém aqui em Mateus 19 adiante. Esse vídeo é para quem quer realmente aprender. Você vai aprender coisa aqui que você nunca ouviu na sua vida. Vou colocar aqui tudo na minha lousa. Esse vídeo é um vídeo muito profundo, você vai ganhar muito, você vai adquirir muito conhecimento, muita sabedoria dentro da palavra de Deus aqui e ninguém vai conseguir te enganar mais. Bom, para nós entender tudo isso aqui, temos que entender primeiro, temos que entender o que Jesus disse realmente aqui em Mateus capítulo 19 adiante. Vamos entender tudo isso. Vamos desenrolar isso aqui. Peço que os irmãos tenham muita paciência porque tá rico de informação esse conteúdo aqui. Eu vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. Essa fala do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo aqui confunde muita gente. Muitos entendem que Jesus está dando autorização aqui, nesse caso, para casar com outro homem, casar com outra mulher. Ah, eu fui traído. Jesus está dizendo ali que eu posso casar de novo. Peraí, tá só na introdução. Qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Repúdio é abandono. Abandonou a mulher, abandonou o homem, isso é repúdio, ok? Vamos entender mais aqui. Vamos aqui na palavra que a Bíblia diz. A palavra que a Bíblia Sagrada, ela traduz aqui como fornicação, no grego original, porneia. Olha aqui, tá vendo? Esse aqui é o grego. O primeiro erro que quase toda pregação ou ensino sobre esse assunto aqui, eles erram e erra feio. Mas fica tranquilo que a gente vai entender tudo aqui. Eu quero que você foque muito em tudo que eu vou apresentar para você aqui. Porneia, olha aqui, original, viu? Eu disse para vocês que quase toda pregação sobre esse tema comete porneia. Porneia não é sinônimo de moicheia, entendeu? É um pouquinho complicado para falar aqui. Olha aqui no original. Aqui é a tradução original. Tá vendo aqui na frente? Moicheia, aqui no original. Que é a palavra específica para adultério. A palavra específica para adultério é essa palavra aqui, entendeu? Não é porneia, é uma traição sexual dentro do casamento já consumado. A porneia era mais ampla no uso judaico do primeiro século. Remetia à imoralidade sexual, descoberta no período ali do noivado, antes da união conjugal ser consumada. Tá entendendo, irmãos? Se vocês não estiverem entendendo, volta o vídeo, tudo de novo, presta atenção em cada palavra que eu estou dizendo aqui. Isso aqui muda tudo.
Porque para você entender essa exceção aqui, você tem que entender como funcionava o casamento judaico. Você entende como funcionava o casamento no tempo de Jesus ou antes de Jesus? Você entende? Comenta aqui abaixo aqui. Já ouviu alguém falar como funcionava o casamento judaico? A gente vai aprender agora. Temos que entender como era feito um casamento, como funcionava um casamento judaico. Vamos para a minha lousa. No judaísmo do primeiro século, o casamento tinha duas etapas. Vamos lá. Bem definida. Isso aqui é essencial para entender Mateus. Primeiro vinha essa palavrinha aqui muito complicada para pronunciar, que significa o noivado. Entendeu? Só que não era como um noivado moderno, era um contrato formal, juridicamente, tá? Vinculante. A partir desse noivado, o casal já era chamado de marido e mulher perante a lei judaica. Eu vou falar um pouquinho aqui de Maria e José, vai trazer uma clareza na sua mente, você vai conseguir entender, absorver todo esse nosso estudo aqui. Espera aí que a gente vai chegar lá, ok? Então, era chamado de marido e mulher perante a lei judaica. Já no noivado, já era chamado marido e mulher. Na lei judaica, funcionava assim. Mesmo sem eles viverem junto, mesmo sem ter relação sexual, já tinha um compromisso de quase marido e mulher. Então, para desfazer esse noivado aqui, era necessário um documento formal de repúdio, o GT. Era exatamente como se fosse um divórcio. É aí que muitos erram. Depois de um tempo, geralmente aí um ano e pouquinho, o noivo levava a noiva para casa, ele levava a noiva para a sua casa e era consumado ali o casamento. Eles tinham relação sexual, vivia uma vida de marido e mulher. Aí sim, já estava casado. Aí o casamento estava realmente estabelecido, realizado. Então tinha toda uma cerimônia, era tudo registrado, irmãos. Vamos lá, refrescar sua mente aqui. Você se lembra da passagem bíblica de Maria e José? Maria ficou grávida e José, ele ficou muito mal com aquela situação e ele pensou em separar de Maria, ele pensou em deixar Maria. Mateus capítulo 1, versículo 18 até o versículo 19, descreve exatamente essa etapa, né? Estando Maria, mãe de Jesus, despojada com José, despojada, preste atenção, com José, antes de se ajuntarem. Isso aqui foi antes deles se ajuntarem. Eles estavam noivado. Achou-se ela grávida do Espírito Santo, então José, seu marido, sendo justo e não querendo infamar, quis deixá-la secretamente. Tá no texto. Dá para vocês ver? Eles não eram casados, mas já era chamado marido e mulher, devido às leis judaicas. Já era considerado marido e mulher, mesmo antes de casar, de ter relação. Então, Maria veio a ficar grávida, aquela situação toda, todo mundo conhece essa história. Se você não conhece, está conhecendo um pouquinho aqui agora. José cogitava em deixar sua mulher. José pensava em deixar sua mulher, ou seja, dar o repúdio formal para ela, GT. Tinha que dar uma documentação para ela também, liberando ela. Por quê, meus irmãos? Se ele suspeitava de porneia, imoralidade sexual, durante ali o período do noivado, antes da consumação, então, nesse caso aí, era permitido dar a documentação.
Agora, o casamento já consumado, não podia. Segura aí, tem muito mais aqui. Vamos lá. Que permite o repúdio, ele está usando exatamente essa categoria. Uma imoralidade sexual descoberta ainda antes da fase do compromisso do noivado formal. Quer dizer, não é uma traição dentro do casamento já consumado, não. Ele suspeitava de uma traição de Maria ainda no noivado. E no noivado podia anular tudo. Para isso, o termo usado no Novo Testamento é outro termo, moicheia, adultério. Agora eu vou te provar que Jesus não deu a exceção, não abriu exceção, não permitiu um novo casamento. Jesus nunca vai contra a sua própria palavra, não tem como. Jesus fechando aqui todas as brechas, vou mostrar para você dentro da Bíblia Sagrada. Vamos lá, na lousa para os meus amados irmãos. Se você for em Marcos, vou falar bem devagarzinho aqui, capítulo 10, versículo 11 até o versículo 12. Aqui também em Lucas, capítulo 16, versículo 18, aonde Jesus trata do mesmo assunto, mesmíssimo assunto. Repare aqui, não existe exceção nenhuma aqui em Marcos, capítulo 10, versículo 11. Presta muita atenção, qualquer que repudiar a sua mulher e casar com outra comete adultério contra ela, sem exceção, não tem exceção. Aqui em Lucas capítulo 16, versículo 18, a mesma coisa, sem exceção nenhuma. A pergunta para você, você acha que Jesus vai dar essa exceção, abrir essa liberdade para um novo casamento? E aqui nesses livros aqui, ele fecha todas as brechas? Você acha que ele vai entrar em contradição com a sua palavra? Nunca. Fica até o final, porque tá bom demais isso aqui. Por favor, fica. Você vai aprender muito. Você não vai se arrepender. Você tem que entender isso de uma vez por todas. Foi Deus que colocou esse vídeo aqui na sua frente. No final desse vídeo, você vai fazer um exame como que está a sua vida com Deus, a sua situação. Se a exceção de Mateus fosse realmente uma permissão para se casar de novo após o adultério cometido pelo homem, cometido pela mulher, né, dentro do casamento consumado, como eu falei, o próprio Jesus estaria entrando em contradição em 3 evangelhos diferentes aqui. E isso não faz sentido, meus irmãos. Não faz sentido nenhum. Para quem entende que a palavra de Deus não se contradiz, a única forma de harmonizar os 4 relatos é entender que em Mateus aqui está descrevendo uma situação específica. Isso não é coisa da minha cabeça. Estuda a palavra de Deus. Pesquisa que você vai entender que Marcos e Lucas escrevendo para públicos majoritariamente gentios, sem esse costume aqui, nem precisava mencionar. E tem mais uma prova. Vamos lá. Essa prova aqui, ela é um pouquinho mais direta. Os discípulos, aqui em Mateus capítulo 19, versículo 10, depois de Jesus falar aqui sobre isso, né? Os discípulos reagem, ficaram chocados, ficaram espantados. Se assim é a condição do homem com a mulher, não convém casar. Tá vendo aí? Pensa comigo. Se Jesus tivesse acabado aqui de abrir uma exceção generosa para se divorciar,
e casar de novo, meus irmãos, em caso de traição, porque os discípulos aqui ficaram chocados, ficaram espantados, a ponto de dizer, melhor nem casar. Temos que prestar atenção na palavra de Deus, temos que ter o Espírito de Deus, pede a Deus para te dar sabedoria. A reação deles aqui só faz sentido. Se eles entenderam que Jesus Cristo tinha acabado de fechar uma porta que a lei de Moisés deixava mais aberta, é o certificado de divórcio aqui de Deuteronômio, capítulo 24, não abriu uma nova, entendeu? Agora a gente vai ver aqui a fala, ensinamento do apóstolo Paulo. Um homem muito instruído por Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de conhecimento. Vamos lá. O apóstolo Paulo, ele conhecia profundamente a Escritura Sagrada, a palavra de Deus. E não tem brecha, te garanto. Ele jamais ia ensinar algo contrário à palavra de Deus, ensinamento de Jesus. Vamos lá. Aqui em Romanos, capítulo 7, versículo 2 até o versículo 3. Olha só. A mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele viver. Se vivendo o marido se casar com outro homem, será chamada adúltera, sem exceção de adultério, sem brecha. Então, se ela deixar o marido dela, abandonar o marido dela, ou ele abandona, ou vice-versa, para casar com outro homem, para casar com outra mulher, está em adultério. Não tem brecha. Divorciou para casar de novo, sendo que o teu marido está vivo, sendo que a tua mulher está viva ainda, você está em adultério, está dizendo aqui a palavra de Deus. Tem mais. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, Paulo repete, a mulher está ligada enquanto o marido estiver vivo, enquanto ele vive. Mas, se o marido morrer, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Tem que ser no Senhor. A única condição aqui que o apóstolo Paulo ele apresenta para um novo casamento legítimo é a morte. A morte, quer dizer, a viuvez vai te dar o direito de você casar de novo. Se você fazer ao contrário, você vai estar em adultério diante de Deus. Adultério, irmãos. Divórcio, sim, você pode divorciar. Agora, casar de novo? Não. Não tem brecha na Bíblia para isso. Não tem exceção na palavra de Deus. Se existisse uma permissão de Cristo para casar de novo, com certeza Paulo e os outros apóstolos ia deixar bem claro para todo mundo entender. Ele não deixou, então não tem. 2 testemunhos que fecha essa questão aqui. Vamos lá. A gente pode ver aqui em Mateus capítulo 14, versículo 3 até o versículo 4. Conta que Herodes tinha se casado com Herodiades, que era a mulher de seu irmão. Ele casou com a mulher do irmão dele. Irmão, isso aqui é profundo. E o profeta, então João Batista, repreendeu ele por essa atitude. Ele se casou com a mulher do teu irmão chamado Filipe. Está na Bíblia. Filipe ainda estava vivo. Filipe não estava morto. Ele foi lá, tomou a mulher do irmão e casou com a mulher do irmão. Ele recebeu uma repreensão de Deus e não gostou. Hoje em dia, está acontecendo a mesma coisa. Deus está falando, abandone o pecado, abandone o adultério. João Batista disse a ele, não te é lícito possuí-la, a mulher do teu irmão, rapaz. Aos olhos humanos, era um novo casamento. Tá tudo bem, tá na benção, casou de novo. Para Deus, não. Mas
João chamava isso ilícito e Deus também. Tem outra passagem aqui que eu quero deixar para meus irmãos. O encontro de Jesus com a mulher samaritana. Aqui em João, capítulo 4, versículo 17 até o versículo 18. Ela tinha tido 5 maridos, está no texto. E Jesus disse, agora o que tens não é teu marido. Pegou, irmão? Jesus não reconhece o relacionamento atual daquela mulher como um casamento legítimo. Não era, irmãos. Mesmo aos olhos da sociedade daquela época, mas não era válido o casamento dela. Jesus deixou claro, um casamento aos olhos de Deus, ele não se desfaz com papel. Vou largar o meu marido, vou casar com outro. Não se desfaz assim. Quero deixar bem claro. Primeiro, uma pessoa traída, ela tem liberdade sim para pedir o divórcio se ela não quiser viver com aquela pessoa. Divorciar, sim. Dá o direito de você pedir o divórcio. Dá o direito de você divorciar. Talvez a mulher está correndo risco de vida, então tem que pedir o divórcio. Para casar de novo, não. Vocês entenderam que vai dar direito a um novo casamento é a viuvez. Porque ninguém vai ficar vivendo com abuso, com infidelidade, violência. Ninguém vai ficar vivendo num ambiente desse. Deus não quer isso para você. Preservar a sua vida também e a sua saúde mental. Agora, casar de novo, a Bíblia não lhe dá essa permissão. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 até o 11, inclusive, fala da separação sem um novo casamento. Eu sei que a mensagem às vezes dói, ela pode confrontar muita gente, mas é libertadora. Vai ser uma transformação tão grande na sua vida, essa palavra aqui. Quem abrir o coração, né, e receber, vai ter muita gente que não vai receber. Isso não é julgamento. É um alerta de Deus para você. Agradeça a Deus essa mensagem ter chegado até você. A mensagem também pode confrontar decisões que já foram tomadas, casamentos que já aconteceu, já foi consumado. O meu papel aqui não é apontar o dedo, não é te condenar, não é te acusar, não. Nada disso. O meu papel é mostrar para vocês que o texto da palavra de Deus, a palavra de Deus, ela não dá autorização para um novo casamento. Talvez você nunca ouviu uma palavra assim, uma orientação, um estudo bíblico assim. O teu pastor nunca pregou para você assim. O texto da palavra de Deus ensina para nós as novas decisões que vai ser tomada na sua vida, seja tomada consciente, sabendo do certo e o errado, com os olhos abertos, ok? Para você não errar mais. É também para ninguém usar mais um único versículo para justificar o casamento, para trazer argumento para casar de novo. Deu para vocês entender? E aí, você já ouviu um ensinamento desse? Já? Comenta aí. Que Deus falou com você? O que você aprendeu através desse vídeo? Qual a decisão que você vai tomar na sua vida? Você já ouviu essa explicação? Noivado judaico, a palavra porneia. Deixa aqui nos comentários se esse vídeo ajudou você. Comenta, compartilha o máximo que você puder para que esse vídeo chegue a milhares e milhares de famílias que precisa desse alerta, dessa mensagem de Deus para os seus corações, para as suas vidas. Amém? Que Deus abençoe. Vou ficando por aqui. Fecha agora não, segura aí. Se você quiser ser membro do nosso canal, tem a área de membro aqui. Vou deixar o link da nossa área de membro. Vocês vão pagar menos de uma
pizza. Não que a palavra de Deus seja paga, não, é de graça para todo mundo, mas tem uns irmãos aqui. Por que eu abri aqui a área de membro? Porque tem muitos irmãos querendo apoiar a obra missionária que a gente faz aqui. E tem muito gasto, meus irmãos, tudo é gasto. Então, para manter esse canal no ar, além de gasto, muita dedicação, oração, estudo. Então, se você tem um desejo de semear na obra de Deus, ajudar a levar a palavra de Deus adiante, contribuindo, você vai clicar no botão aqui abaixo da minha foto, aonde está escrito ali, seja membro. E você vai assinar, tem 3 planos. Um desses 3 planos, tá? Deixa bem claro aqui, tudo é por livre, espontânea vontade. Eu não peço nada para ninguém aqui. Abrimos exatamente para isso, para não ficar pedindo nada para ninguém, ok? Então, se você quiser apoiar essa obra, é voluntário, tá bom? Se você não quiser, amém, continua assistindo os vídeos da mesma forma. Comenta aqui abaixo aqui de que lugar do Brasil ou do mundo você está me vendo, para mim agradecer você. Comenta aí, quero saber aonde está chegando os nossos vídeos. Vou ficando por aqui, forte abraço do teu irmão em Cristo, irmão Ezequiel. Até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. A paz do Senhor, que Deus os abençoe. Deus abençoe. Até a próxima.